Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fim dos tempos, ok? E vai ser um vídeo bem louco, desorganizado, mas eu vou tentar no final organizar tudo, tá? Eu vou ter que entregar as informações e depois a gente organiza elas no final, tá? Beleza, então vamos lá. Todo esse vídeo aqui, boa parte dele é baseado neste livro aqui, tá? Que é o Extermínio da Humanidade, né? E como vocês podem ver aqui, né, um dos itens está aqui, ó, vacinas, beleza. E é um livro muito interessante, escrito por este camarada que é o Stephen Quayle, tá? Beleza. O Stephen Quayle, ele tem uma produtora de vídeos que se chama Gen 6. Gen 6 vem do nome Gênesis 6, tá? Que fala sobre os Néfilins, o período antes do dilúvio, tá? E tem vários vídeos interessantes. O único que eu encontrei aqui na prateleira para mostrar para vocês foi este aqui, tá? Mas tem vários, eu tenho vários vídeos dele, acho que 4, 3, algo do tipo. Tem este, tem o anterior a este, tem o do Grand Canyon, que ele filmou todo o Grand Canyon para mostrar algumas coisas. E o camarada é este aqui, ó, tá? Esse aqui é o Stephen Quayle, beleza? Ok. Muito inteligente, uma pessoa que trabalha com arqueólogos, viajou o mundo inteiro, visitou as ruínas para tentar tirar informações, etc. Tal. É uma pessoa inteligente. Ele escreveu este livro aqui. E assim, é interessante, tá? Então vamos lá. Como todo mundo já andou pesquisando por aí, no final dos tempos a gente vai ter um governo único, tá? Isso não é positivo. Vai ter um governo único. E esse governo único vai ter uma moeda única, vai ter um idioma único e vai ter uma religião única. Uau! Agora vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que é fácil fazer uma moeda única no mundo inteiro? Pensa só, você tem que convencer os Estados Unidos a ter a mesma moeda do Quênia. Você tem que convencer a Turquia a ter a mesma moeda de Israel. Difícil, né? Beleza. E o idioma único? Como é que a gente vai definir o idioma único? Todo mundo vai falar hebraico? Já pensou convencer os muçulmanos a falar hebraico? Ah não, tá, todo mundo vai falar árabe? Já pensou convencer os israelenses a falar árabe? Os americanos? Ah, todo mundo vai falar inglês? Já pensou convencer o Irã a falar inglês? Ah, já sei, vamos todo mundo falar esperanto. Né? O pessoal inventou essa língua há muito tempo atrás, que era para todo mundo falar a mesma língua. Você já pensou você convencer um cara que assiste Big Brother e volta no Tiririca a aprender Esperanto? Tipo assim, é impossível, percebe? Até pessoas inteligentes, engenheiros, etc. Tal, imagina você convencer o cara a aprender Esperanto. O cara quer aprender alemão para ler manual de máquinas. Aprender Esperanto. Nossa, deve ser difícil. Então como é que você convence todo mundo a falar uma língua só? E religião? Como é que você vai ter uma religião única? Pensa. Como é que você vai convencer os árabes e os israelenses e os hindus e os chineses e os budistas? Todo mundo tem a mesma religião. Uau, difícil. Então beleza. Então, só que não é tão difícil assim. Parece difícil, mas tudo isso se torna fácil se você pensar em um mundo virtual, tá? Eu não vou explicar por que agora, vou explicar no fim, porque vai ter um mundo virtual, mas vai existir um mundo virtual. O que é esse mundo virtual? Imagina que você possa trabalhar no mundo virtual, você não tem que sair da sua casa. Você trabalha no setor de serviços, por exemplo. Ao invés de você atravessar uma cidade grande que nem São Paulo, correr risco de tomar um tiro no meio do caminho, ficar estressado com o trânsito, um motoqueiro pode bater no vidro do seu carro, aquela coisa toda. Imagina que você não precisa se deslocar até o local. Você põe um óculos 3D, põe uma luva e você consegue digitar no seu computador como se você estivesse na empresa. Interessante. Qual o objetivo de você ter um escritório físico numa empresa de serviço? É as pessoas trocarem informações em tempo real lá dentro para resolver problemas grandes, certo? Mas se você conseguir reunir toda a sua equipe dentro de um ambiente virtual, você consegue fazer isso, certo? Você pode criar num ambiente virtual um escritório exatamente igual ao escritório da sua empresa.
O empresário vai ter que pagar um aluguel talvez menor do que o de escritório físico, não vai ter que pôr café, não vai ter que limpar banheiro. Tudo é mais barato, para o empresário é bom. E para o funcionário, não vai ter que sair de casa, né? Vai poder fazer algumas coisas em casa, não tem o perigo de tomar um tiro durante o deslocamento, não vai ter que gastar gasolina. Também é bom. Então todo mundo vai aceitar. Isso é positivo? Mas todo mundo vai aceitar. E se você trabalhar numa indústria, tá apertando o parafuso de um automóvel ou colocando rodas em carros, você também vai estar na sua casa, vai ter um óculos 3D. Eu ainda vou falar sobre os implantes neurais, mas primeiro o óculos 3D. Você vai ter um óculos 3D e você vai conseguir manipular os braços de um robô lá na fábrica. A fábrica vai ser digitalizada em tempo real e você vai conseguir fazer tudo através do computador lá da sua casa. Você está na sua casa, vai estar manipulando o robô lá na fábrica. Já pensou? É viável? Lógico que é viável. Já vou falar por quê. Mas e se você trabalha na agricultura? Bom, no futuro só vai ter grandes fazendas, né? Muito poucas pequenas fazendas, só fazendas grandes. E lá vão ter máquinas grandes e o fazendeiro vai poder pilotar o trator dele, se é que a gente pode dizer que vai ser um fazendeiro, porque vão ser corporações, né? Mas o agricultor vai poder pilotar o trator de casa, com óculos 3D, pilotando a máquina. Não tem perigo de ser esmagado pelo trator, não tem perigo de acontecer alguma desgraça, não tem problema de trabalhista, como é que se fala? De acidente de trabalho, não tem perigo nenhum. Por quê? Porque está sendo feito à distância. Você está no mundo virtual, você não vai se machucar. Interessante. Mas isso é viável? Isso não é uma loucura? Bom, se você pesquisar na internet, você vai encontrar que o pessoal já está fazendo testes e já está funcionando. O pessoal operou fez uma operação, o médico fez uma operação à distância, a 100 ou 200 km de distância. Ele estava no hospital, ele coloca uma luva e ele mexe aqui os dedos e tudo mais, bisturi e tal, e mexe lá a 200 km de distância o robô. E ele faz a cirurgia à distância. Algo tão delicado quanto uma cirurgia num ser humano, você consegue fazer com robôs. Então, se o médico consegue fazer à distância isso, por que o cara que aperta um parafuso não conseguiria? Lógico que consegue. É só questão de desenvolver a tecnologia. Se o médico consegue fazer uma cirurgia à distância, por que o agricultor não consegue pilotar um trator à distância, que é uma coisa mais grosseira? Consegue. Se o médico consegue fazer uma cirurgia à distância, por que uma pessoa da indústria, da área de serviços não conseguiria fazer um relatório, né, pela nuvem, pela internet? Conseguiria. Então, tudo isso já está se tornando viável. Agora, por que é importante esse ambiente virtual? Imagina, você está trabalhando em um ambiente virtual. Você vai receber um salário com moeda virtual, como o Bitcoin. Bitcoin é um protótipo, ele ainda vai para o lixo, tá? Vai ter uma moeda forte virtual. E essa moeda forte virtual vai ser usada no mundo inteiro, porque ela é virtual. E você, dentro do ambiente virtual, você vai poder ir no mercado. E quando você estiver no mercado virtual, dentro do ambiente virtual, você vai pegar algo, por exemplo, um pacote de pipoca, um molho de tomate, um macarrão, um engradado de cerveja, certo? E isso tudo vai ser debitado do seu dinheiro virtual, desse mundo virtual. Aí o que vai acontecer? O mercado real, físico, um robô vai pegar tudo isso, vai colocar num carro autônomo, isso vai chegar até a porta da sua casa e você vai tirar lá do carro autônomo as coisas e vai pegar aquela coisa física real e pôr na sua casa. Então imagina quanta facilidade vai ter no mundo. Isso vai ser bom? Não. Mas as pessoas vão gostar, as pessoas vão amar isso. Ok? Agora, e o idioma único? Já existe um equipamento que você coloca um fone de ouvido aqui com um microfone para frente e o cara fala com você em mandarim. Mandarim é chinês, né? Vamos deixar numa linguagem mais simples para todo mundo. O cara fala em chinês, aquilo entra no microfone e você ouve em português.
Uau! O cara fala em inglês, bate aqui no microfone e você ouve em português. Então no mundo virtual é mais fácil ainda. A pessoa fala lá de onde ela está, na China, em mandarim. Quando isso passa pelo computador para chegar até você, isso já é traduzido para sua língua, você vai ouvir em português. Cada um vai ouvir na sua língua. Vai falar na sua língua, mas o outro cara lá, quem estiver ouvindo, vai ouvir na língua dele. Então vai ser como se a gente tivesse um idioma único, tá? O idioma único está no computador, a gente não está vendo ele. Eu falo meu idioma, mas na verdade tudo é um idioma único, tá? Beleza, então isso resolveria o problema do idioma único. Aí o que vai acontecer? Dentro de tudo isso vai ser desenvolvida uma inteligência artificial que, na minha visão, vai ser uma possessão demoníaca, que o pessoal vai entender que ela toma decisões lógicas, decisões muito boas. Então, a gente vai criar um mundo tecnocrático, ou seja, a tecnologia vai mandar no mundo. Porque a gente vai pensar, não, a tecnologia ela não é um político que rouba, ela não tem ideologia, ela vai seguir a lógica. Então as pessoas vão amar isso, tá? Essa inteligência artificial vai ser o juiz de cada processo que acontecer no nosso mundo. Isso é bom? Não, mas vai ser assim. Beleza. Deixa eu pegar meu papelzinho para olhar se eu estou esquecendo alguma coisa. E aí vem a questão. É possível fazer tudo isso? Bom, só é possível se os computadores quânticos tiverem um avanço um pouquinho maior. Então aqui na página 258 do livro, deixa eu pegar o livro aqui, página 258, diz o seguinte, olha só. Tá aqui. Olha só. Se estima que a gente precisa de 60 qubits. Esse qubits é bits quânticos, tá? Eu não sei exatamente como é que é essa unidade aqui, mas se chama qubits aqui no livro, tá? Então eu vou falar aqui como qubits. Então você precisa de 60 qubits para colocar toda a informação que todos os seres humanos produzem durante um ano no computador. Você consegue colocar tudo. Todos os vídeos produzidos no YouTube, todos os documentos produzidos em todas as empresas durante um ano no computador. Se você tiver um computador de 60 qubits. Com 300 qubits, você consegue armazenar toda a informação do universo, diz os cientistas. O que significa isso? Você conseguiria armazenar a posição de cada átomo da minha barba. Uau! Você conseguiria armazenar tudo. Você conseguiria gerar um mundo, aqui ó, esse armário com a mesma textura, as mesmas manchinhas, tudo. Se você tivesse 300 qubits no computador, que é coisa pra caramba. Você conseguiria colocar todas as informações de todas as estrelas, lua, crateras da lua, tudo. Com 60 qubits. 60 qubits. Todas as folhas das árvores. Esse 300 qubits. Beleza. Aonde o pessoal já chegou? A IBM, Intel e Google desenvolveram já um computador com 50 qubits. Eles estão avançando. Estão em 50. Precisa chegar em 60 para guardar a informação de um ano. Depois precisa chegar mais para frente. Eles precisam de 300 qubits, que é para guardar toda a informação do universo? Não. Por quê? Porque você precisa armazenar toda a informação que tem nas cidades. Todas as casas, todas as ruas. Você não precisa armazenar todas as folhas da floresta amazônica. Você não precisa armazenar todas as folhas de todas as árvores do mundo. Você não precisa armazenar a informação de todos os grãos de areias da praia. Você não precisa armazenar tudo. Então você precisa de muito menos qubits do que os 300 qubits. Beleza. Mas o pessoal está avançando nessa direção. Porém, se você tiver um computador tão potente, grande, você vai precisar de muita energia, principalmente para resfriar o computador. Puxa vida! Como é que eles estão pensando em fazer isso, segundo Stephen Quayle? Ele diz o seguinte, que a gente vai ver isso acontecendo quando for criada a base na Lua. Tá?
Ele falou isso nesse livro antes do Donald Trump falar que ia fazer a base na Lua. Isso que é interessante. Então, depois que ele escreveu o livro, vem o Donald Trump e diz: a gente vai fazer uma base na Lua. O Donald Trump criou um negócio que se chama Space Force, né? Tinha a Força Aérea, né, americana, e ele criou a Força Espacial, que tem o objetivo de criar a tal da base na Lua, fazer uma base lá. E eu fiquei feliz, por quê? Porque eu pensei assim, se o pessoal construir uma base na Lua, você tem as dimensões da base na Lua, você coloca um telescópio e você vai descobrir qual que é a distância da Lua. Se a distância da Lua não for os 300 mil quilômetros que o pessoal diz, for só 5 mil, ou um pouco mais ou menos, não importa, o pessoal vai ver que o modelo heliocêntrico tem um probleminha grave, né? Então eu pensei assim, vai ser uma maravilha se o pessoal colocar uma base na Lua. Porém, eu acabei de ver hoje, vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Olha só, isso aqui é de um jornal português, tá? Ó, China vai lançar luas artificiais para substituir os candeiros de rua. Ou seja, para substituir as luzes dos postes nas ruas. Então a ideia aqui da China é colocar luas que vão ser 8 vezes mais luminosas do que a lua normal. E não vai ser uma lua, vão ser várias luas que eles querem colocar. Mas em órbita a 500 km da Terra, mais ou menos, eles dizem aqui. Eles pretendem colocar a primeira em 2020. Eu acho que eles vão atrasar. E assim que eles colocarem, se der certo, eles vão... Eu não lembro ao certo, mas em até 2 anos eles vão colocar mais 3 e eles vão seguir ainda colocando mais luas. Então, olha só, parece meio bizarro a informação do Stephen Quayle aqui. O pessoal vai colocar uma base na Lua. Mas de repente você vê um presidente americano falando que vai colocar uma base na Lua. Mas de repente você vê os chineses competindo falando que vão fazer luas artificiais. Esquisito. Então, é tão absurdo a ideia ter uma base na Lua? Não. Agora, o que é interessante aqui é que ele cita Obadias, né? Eu vou pegar minha Bíblia aqui, tá? E olha só. A versão da Bíblia que eu tenho é essa aqui. A Restauração das Escrituras, verdadeiro nome, tá? Vocês encontram na internet, vou deixar um link aí quem tiver interesse, tá? É uma Bíblia, tem uma particularidade, uma hora eu faço um vídeo sobre esta versão da Bíblia, que é muito interessante. Mas vamos lá, é Obadias 1:4, diz assim, ó: ainda que te exaltes como a águia, e ainda que te estabeleças o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Criador. Então, de quem ele está falando? Quem vai fazer ninho junto às estrelas? Ele está falando do nosso adversário, Satã, ou Satanás, ou o diabo. Você usa a linguagem que você quiser. Então, de novo, o que está dizendo aqui? Ó? Ainda que te exaltes como águia, e ainda que te estabeleças o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. E é interessante isso. Por quê? Porque, segundo Stephen Quayle, quando esse sistema operar lá em cima, se um dia a gente mudar de ideia e quiser derrubar o sistema, não vai dar, a gente não alcança ele, não é trivial derrubar ele, ok? Um terremoto não vai conseguir derrubar ele. Um furacão também não, ele vai estar fora da atmosfera, né? Dessa parte mais densa da atmosfera, que é onde a gente vive, vai estar para cima. Então, o que vai conseguiria derrubar esse sistema? Só o Criador, mas ninguém. Nós estaríamos totalmente dependentes do Criador para acabar com isso. Bom, eu vou interromper o vídeo um pouquinho e a gente já continua. Continuando. Então, o que a gente tem pela frente, segundo Stephen Quayle? Os computadores quânticos ainda têm que ser desenvolvidos um pouquinho mais, avançar um pouco mais. O pessoal vai ter que montar uma base na Lua, ou talvez nessas luas artificiais, para que os computadores não tenham um superaquecimento e derretam, né? Porque seriam uns computadores enormes. E além de tudo isso, bom, teria que a internet das coisas estar funcionando muito bem. O que hoje em dia já está mais ou menos bem, né? Ok. E todo mundo vai gostar.
Agora, vem a pergunta. Mas, Afonso, como é que vai funcionar isso? Tem a ver com a marca da besta? Tem a ver com a marca da besta. Eu acredito que as pessoas, para se integrarem nesse sistema, para poder usar o óculos, entrar no sistema, poder gastar dinheiro, etc., vai ter que ter o chip de identificação na mão. E vai ter uma marca em cima do chip ainda, tá? Porque o profeta, ele viu uma marca. Então tem uma marca, não está oculto o chip, tá? Vai ter uma marca em cima. Agora, e a testa? O profeta também viu algo na testa. O que é isso na testa? Olha, é muito interessante. Diz assim, você vai ter a possibilidade de não usar o óculos e de não usar a luva para fazer suas coisas no ambiente virtual. Você tem a possibilidade de integrar o seu cérebro ao ambiente virtual. Você vai fechar os olhos e você vai estar lá dentro. Esse tipo de coisa vai ser os altos cargos no futuro, coisas que vão ganhar muito dinheiro. A pessoa vai precisar ter um implante, ok? Um implante cerebral. Beleza. E eu vi isso e falei assim, não faz sentido. Quem vai ser o idiota de colocar um implante desses? Porque o Stephen Quayle diz o seguinte, esse implante é importante, porque vai ser desenvolvido o pensamento de colmeia, tá? O que é o pensamento de colmeia? Os pensamentos das pessoas podem se integrar e você vai ter mais conhecimento. Mas qual o problema disso? É que se você se integrar nessa tal do pensamento de colmeia, esse pensamento coletivo, a rede neural vai poder colocar pensamentos lá dentro. Ela vai poder mudar a história, ela vai poder mudar o que você sabe, e com isso você perde o livre-arbítrio. Tá? Então não vai ter mais jeito para quem estiver dentro dessa memória coletiva. E o Stephen Quayle fala isso e parece uma loucura? Parece. Mas todo mundo da área de tecnologia gosta do tal do Elon Musk. O Elon Musk é um desses caras que, uau, todo mundo fala bem, etc. Para mim é só um fantoche, mas as pessoas admiram. Dizem que ele é um cara de tecnologia. Então vamos usar as palavras dele. O Elon Musk, ele diz o seguinte, que ele era contra a inteligência artificial, ok? Porém, como ela está avançando, ele diz, então a outra opção os seres humanos, eles têm que se integrar na inteligência artificial. Por quê? Porque é o seguinte, segundo Elon Musk, a cada 1 ano e meio, o poder de processamento dos computadores multiplica por 2, certo? Então ele acredita que nos próximos, não me lembro se é 5 ou 7 anos, os computadores eles vão se equivaler à potência do cérebro humano. Então, pera um pouquinho. Então ele diz assim, quando o computador tiver a mesma potência do cérebro humano, a inteligência artificial vai pensar tão rápido e tão bem quanto a gente, ele diz. Né? Então, a inteligência artificial vai pensar, poxa, no momento que ela se equiparar com o ser humano, 1 ano e meio depois, ela já vai ser o dobro mais inteligente, depois 4 vezes, e assim vai. Então, vai chegar o momento que a inteligência artificial vai falar assim, o seguinte, esse ser humano é um idiota inútil que só polui o planeta. Então, ela vai acabar com os seres humanos, que nem o Exterminador do Futuro. Então, quem diz isso não é o Stephen Quayle, é o Elon Musk. Então, o Elon Musk diz assim, então, para quem quiser sobreviver a esse ambiente da inteligência artificial, vai ter que se integrar à inteligência artificial. Por quê? Porque aí a inteligência artificial vai pensar, não, eu sou muito inteligente, mas ele é a mesma quantidade que eu, porque ele está integrado, e mais um pouquinho do cérebro dele, então ele é mais inteligente. Ou seja, só vai não ser morto pela inteligência artificial quem for integrado a ela. Segundo quem? O Elon Musk. Tá? Ele fala isso em termos de risco, não de certezas, mas de risco. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Então, assim, o Stephen Quayle falando a mesma coisa do Elon Musk. Né? Mas ainda vamos precisar retomar esse ponto um pouco, que é o seguinte. A pergunta é, quem é o idiota para colocar um chip na cabeça? Porque vai ter que ter os primeiros idiotas, certo? Lá no futuro, o pessoal vai querer colocar o chip. Por quê?
Porque o cara vai poder, por exemplo, dirigir 5 caminhões autônomos simultaneamente. A inteligência artificial dirige a maior parte, mas quando chega na cidade, o cara vai pegar o volante e vai dirigir, mas ele pode cuidar de 4, 5 caminhões, vai ganhar muito dinheiro. Então todo mundo vai querer. Mas quem vão ser os primeiros? Vocês têm ideia? Muito fácil, já foi criada a profissão dos tontos já. Chama gamers, ok? O que são os gamers? Os gamers são pessoas que jogam videogame profissionalmente. Tem seres humanos que eles são tão idiotas que eles pensam que isso faz sentido. Que um empresário vai pagar para alguém jogar videogame. Tem gente que pensa isso, as pessoas não param para raciocinar, entendeu? Então, as pessoas acreditam que isso é uma coisa real. Que um empresário fala, não, vou pagar $6.000 para o cara jogar videogame. Eu tive uma funcionária aqui nos Estados Unidos que o filho dela era gamer, ele ganhava bem para jogar videogame. A empresa pagava passagem de avião pro Japão, não sei o que, para ele chegar lá e jogar videogame, um contra o outro, tá? É um menino de 40 anos de idade. Então assim, e as pessoas acreditam que isso é real. Só que vai chegar um momento que os tal dos gamers, que é uma profissão criada artificialmente, ela não é uma profissão real, eles vão chegar num ponto, que eu acho que já chegou, onde eles vão ser convidados a se integrar ao sistema. Vou mostrar uma reportagem para vocês, 1 minuto. Olha só. Essa reportagem aqui tá no UOL, tá, ó. Tá escrito o que aqui, ó? Perdeu, mano. A inteligência artificial já é melhor que você nesses jogos. E aí tem uma série de jogos, né? Tem xadrez, cubo mágico, pôquer, etc, tal. E o último aqui, o que é? Vamos ver. Videogames. Ok, então o gamer, ele não vai conseguir ganhar dos outros se ele não tiver integrado com a inteligência artificial. Vai ter inteligência artificial na cabeça dele e no do oponente. Ou seja, eles vão ser as cobaias, vão abrir o crânio deles, etc, tal, colocar chip dentro e eles vão aceitar. Por quê? Porque eles ganham muito bem. Tipo, aqui nos Estados Unidos tem gente que ganha $6.000 por mês. Se o cara falar assim, não vou fazer isso na minha cabeça, o cara vai perceber no dia seguinte que se ele for procurar um emprego no Walmart, ele vai ganhar $1.500. Se ele for trabalhar no McDonald's, ele vai ganhar 1.500. Se ele for trabalhar não sei aonde, ele vai ganhar 2.000. E ele jogando videogame ganha 6.000. Onde ele vai conseguir uma oportunidade dessa? Pô, ele vai querer continuar jogando videogame. Aí para isso ele só tem que se sujeitar a fazer um corte na pele dele, aqui perto do cabelo, tal, tá? Para o pessoal passar uma motosserra aqui, tirar o topo do crânio, colocar uns chips lá dentro, etc, tal. Eles vão desenvolver isso durante um tempo, cada vez vai ser menos invasivo, o pessoal talvez faça isso com seringas, não importa. Mas alguém vai se sujeitar. E esse alguém, os primeiros vão ser os tal dos gamers, tá? Beleza. Então, essas pessoas que vão ter o implante, primeiro vai começar com os gamers, mas depois vão avançar. Quem tiver esse implante vai ter privilégios que o pessoal que tem o implante na mão não tem. Ok? Cargos mais altos. Beleza. Agora, vem a pergunta que não se cala. Como alguém vai convencer todo mundo a estar dentro desse sistema? Porque você vai ter que convencer países a estar dentro desse sistema, países diferentes, né? E aí a gente vai ter que voltar no tempo. Antes de tudo isso que eu falei, vai acontecer a tal da depopulação da Terra, tá? Então eu vou pegar alguns trechos aqui, eu já li em outros vídeos, mas eu vou deixar bem claro aqui. Página 18 desse mesmo livro. Página 18, vamos lá. Olha só, vou pegar alguns pesquisadores aqui, alguns cientistas desses que todo mundo ama, né? E vou falar para vocês o que eles dizem. Então vamos pegar o primeiro aqui, o famoso Jacques Cousteau, oceanógrafo. Ele diz assim, ó: para estabilizar a população mundial, nós precisamos eliminar 350 mil pessoas por dia. Puxa, esse cara é bonzinho demais, hein? Olha essa outra aqui, ó. Margaret Sanger, a mulher que criou o Planned Parenthood, tá? Aquela clínica de aborto que tem em todos os Estados Unidos. Ela diz assim, ó: a coisa mais misericordiosa que uma família pode fazer é matar suas crianças.
Você tá louco? A mulher é um psicopata, meu. Beleza. Ela é pintada hoje como uma santa. Ela falou essa frase, ok? Eric Priyanka, Dr. Eric Priyanka, da Universidade do Texas, um evolucionista, biólogo evolucionista, desse que todo mundo ama também, né? Diz assim, ó, a AIDS não é um matador eficiente, ela é muito lenta. Ele fala, meu candidato favorito para matar 90% da população do mundo é o ebola lançado pelo ar. Ele é letal e pode matar em poucos dias ao invés de anos, tá? E ele diz assim, ó, pense nisso, para cada pessoa que sobreviver, teremos que enterrar 9. Tipo, eles querem matar 90% da população. Esse aqui, ó, Ted Turner, fundador da CNN, aquela rede de fake news que o Donald Trump sempre tanto bate, tá? Ele diz assim, ó, uma população total de 250 milhões a 300 milhões de pessoas, ou seja, um declínio de 95% da população atual do mundo, seria o ideal. Esse cara aqui que a Rede Globo, o UOL, etc, fala, não, esses caras aqui falam a verdade, o Donald Trump é o fake news. Esse cara aqui que quer matar 95% da população do mundo, esse é o bonzinho, segundo o pessoal, entendi. Vamos continuar aqui, ó. Mesmo o Eric Priyanka, professor da Universidade do Texas em Austin, tá? Diz assim, ó, este planeta suporta talvez 500 milhões de pessoas vivendo de forma confortável e sustentável, tá? A população humana deveria ser diminuída grandemente e da forma mais rápida possível para limitar os danos ao meio ambiente. Esse aqui, ó, Clube de Roma. O ideal para a sustentabilidade da população é que ela se mantenha em 500 milhões de pessoas ou um pouco mais, talvez 1 bilhão de pessoas no máximo. Então, assim, tem muitos pesquisadores top falando a mesma coisa, tá? Top eu digo assim, do mal, tá? E todo mundo tá planejando o quê? Uma depopulação. Enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém dentro de uma universidade planejando colocar um vírus para todo mundo, tá? E todo mundo tá com o organismo fraco por causa das vacinas. Beleza. Tá bom. Vamos lá, continuando. Então, assim, vai haver uma depopulação. Com essa depopulação vai acontecer várias coisas. Número 1, todo mundo vai ter medo de sair na rua e pegar uma doença e morrer, certo? Ponto número 1. Ponto número 2, quem sobrou disso tudo vai estar num ambiente de escassez de comida. O pessoal vai estar com fome. E quando sair na rua, é capaz que alguém mate uma outra pessoa por causa de uma maçã. Vai ter criminalidade altíssima. Agora, dentro desse cenário, imagine como deve ser bom para uma pessoa pensar que ela vai poder trabalhar em casa, fazer as compras em casa, o pessoal vai entregar a comida dela em casa, ela não tem perigo de pegar nenhum vírus, ela não tem perigo de ninguém matar ela na rua, ou criminalidade, não tem perigo de nada. E detalhe, quando todo mundo se integrar nesse sistema, o pessoal vai disponibilizar a energia livre, tá? Que já é uma meta deles, tá? E disponibilizar a energia livre para as cidades. O que vai acontecer? A luz vai ser quase de graça ou de graça. Os alimentos vão ser muito baratos, porque eles vão ser produzidos boa parte em laboratório, tá? Usando sim materiais orgânicos, né? Soja, milho e tal, mas eles vão ser tomar formas em indústrias. Vai ser muito barato, então todo mundo não vai ter fome, tá? A comida vai ser uma porcaria, mas todo mundo vai gostar dela, vai ter gosto bom, tá? Vai fazer as pessoas morrerem cedo, mas as pessoas vão sentir um prazer com a comida, vai ter um gosto bom. Vai estragar o corpo da pessoa, mas as pessoas vão amar isso. Mas todo mundo vai ter comida, todo mundo vai ter tudo. Então, ou seja, vai ter fartura. Então, quem não vai querer isso? Tá? Quem não vai querer isso vai ser a meia dúzia de cristão remanescente que sobrar. Esses aí não vão querer isso. Só que esses aí vão ser perseguidos até pela própria inteligência artificial, segundo o Elon Musk. Não, nós seres humanos não estamos perseguindo ninguém, tá? É a inteligência artificial, se integra logo no sistema. Se você se integrar no sistema, você vai ter comida abundante, né? Você vai poder trabalhar, né? Porque imagina só, a gente pensa assim, no final dos tempos, não vai poder comprar nem vender, a gente pensa, a gente vai fazer troca. Mas como a gente vai fazer troca se todo mundo tiver plugado numa máquina, comprando com dinheiro virtual?
Tipo, como é que eu vou vender uma coisa pro fulano se ele só tem dinheiro virtual? Difícil, tá? Vai ser bem difícil. E aí vem a questão principal, que é o seguinte: como é que vai ser tudo isso? A Bíblia diz que o final dos tempos vai ser um período histórico como nunca houve e nunca haverá. Puxa vida. E aí a gente lendo a Bíblia, a gente diz assim, teve o dilúvio de Noé. Imagina, né? O desespero. Quanto foi ruim aquilo. Sobreviveu uma família. No final dos tempos vai sobreviver mais famílias. Mas o final dos tempos é um período tão ruim como nunca houve e nunca haverá. Nós, os seres humanos, segundo a Bíblia, passamos aquela fome que aconteceu no Egito, que José preparou os mantimentos para 7 anos e todo o Egito passou fome, a ponto de perder tudo, a ponto de vender sua liberdade. E aí você pensa assim, no final dos tempos vai ser um período como nunca houve e nunca haverá. O ser humano já passou pela Inquisição. Para quem não sabe o que foi a Inquisição foi principalmente voltada aos os cristãos novos, né? Que eram os judeus convertidos. E assim, o pessoal matava principalmente as mulheres, né? E puxa vida, um dia a gente até pode falar sobre isso, mas é uma história muito horrível. Então, agora imagina só, naquele período, as pessoas que um vizinho denunciava ela como herege, o pessoal batia na porta dela, só por causa de uma denúncia oral, levava para interrogatório. No interrogatório, a pessoa tinha 2 opções. Ela podia falar que era culpada e ser queimada, ou ela podia simplesmente ser torturada até falar que ela é culpada. Tá? Então a pessoa tem inclusive museu sobre as máquinas de tortura usadas na época, né? Pessoas que diziam cristãs usando máquinas de tortura. Uau! Mas eram usadas essas máquinas de tortura, o pessoal esticava os braços, arrancava os dedos, arrancava a sola do pé com ferro, assim vai, coisas horrorosas, né? Arrancava os dentes, arrancava as unhas, tem um museu disso, desse tipo de coisa horrorosa. E no final das contas a pessoa confessava que ela era culpada, e aí então ela tinha o privilégio de morrer queimada na frente da família dela. E aí de repente você pega o livro do Apocalipse e diz lá, um período como nunca houve e nunca haverá. Putz, né? Estão perdidos, né? A gente teve no mundo uma doença que se chamou peste negra. Ela matou 50% da população do planeta. Uau! 50%! Uma doença. Se eu não me engano, foi em torno de 5 anos que demorou para matar 50% da população. A gente teve, em 1919, a gripe espanhola, que contaminou 50% da população do planeta inteiro e matou 10% da população do mundo. E o fim dos tempos é um tempo como nunca houve e nunca haverá. Uau! Tipo assim, por isso você já vai tirando uma média, né? Você vai tirando uma média. Eu vou parar um pouquinho o vídeo aqui pra gente não ser interrompido e eu já continuo. Continuando. Então, imagina isso, né? Vai ter, número 1, vai ter uma depopulação do planeta, vai diminuir o número de pessoas. Esse sistema virtual que eu tô falando não é para todo mundo, é para quem sobrar. Essa depopulação vai ter sucesso. Por quê? Porque na Bíblia, em Apocalipse, diz lá, vai ter uma mortandade que vai matar 1/4 da população do planeta, depois vai matar 1/3, ou seja, né, vai matar gente pra caramba. Muitas pessoas vão morrer. Então, vai ter sucesso. Não talvez em 95% da população, mas uma parte grande da população. E isso vai acontecer. Vai ser horrível. Ok? Beleza. Agora, quando tiver o sistema virtual,
já existe hoje, vocês não vão acreditar, vou tentar deixar o link, existe uma religião de pessoas que cultuam a inteligência artificial. Porque dizem assim, ela vai ser onisciente e onipresente, porque ela vai estar conhecendo o que todo mundo pensa e todo mundo faz. E ela vai ser entendida como um deus. Esquisito, né? E vai ter uma religião única. Percebe? Complicado. Diz na Bíblia também que no final dos tempos vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, a gente vai ver híbridos andando na Terra. Pessoas que não são 100% humanas andando na Terra. A gente ainda não está vendo muito disso. Diz também que o Criador ele vai ter que intervir, porque senão não sobraria carne nenhuma. Todo mundo morreria. Ou seja, vai ser pesado. Se o negócio for realmente na Lua ou num satélite desses da China, só o Criador vai poder salvar a gente. Só Ele. Né? Através do seu Filho, o Messias. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Mas, por que tudo isso que eu estou falando é importante? Essa loucura toda. Por que é importante? Porque é o seguinte, eu ouço muitos canais ótimos, maravilhosos, que o Apocalipse começou, ou está começando, e em 3 anos vai estar chegando o Messias, ou o Messias está chegando amanhã, ou daqui 7 anos, ou daqui 10. E o que eu vejo com essa visão aqui do Stephen Quayle se isso for real, for precisar desse sistema, desses computadores quânticos, colocar eles no espaço e tudo mais, o que eu entendo é que tem um desenvolvimento tecnológico pela frente, está acelerado, tá? Mas eu vejo assim, esse desenvolvimento tecnológico vai demorar talvez 20 anos, talvez 30 anos, tá? A depopulação da Terra vai demorar 10 anos, talvez mais, talvez 5 ou mais, eu não sei, talvez menos de 10, 5 ou mais 10, 15, não sei. Mas a gente tem um período pela frente. Não é um período de 1 ano, de 2 ou de 3. Existe um período talvez um pouco longo. Pode ser de total de 20 anos, 25, 30 anos. Eu não sei. Só o Criador sabe. Ninguém aqui sabe. Mas a gente precisa ter uma ideia, uma dimensão. Porque a gente fazer uma dimensão errada, vai ser daqui 1 ano, vai ser daqui 6 meses. Quando a gente faz uma dimensão errada, a gente comete erros estratégicos. Qual que é o principal erro estratégico? É com relação aos nossos filhos. Por quê? Porque se você começa a falar para a criança, filho, a gente está no tempo do fim, daqui 2, 3 anos vai chegar Jesus e tudo mais, e depois 2, 3 anos a criança vê que não chegou, e depois você põe outra data, vai chegar daqui 2, 3 anos, e de repente não chega de novo, você vai criando falsa expectativa. O que vai acontecendo com a fé da criança? Vai descendo, vai acabando. Então nós, como pais, a gente tem um compromisso de manter a fé dos nossos filhos quente, tá? Então a gente não pode criar falsa expectativa. A gente tem que ensinar coisas boas. E quando a gente fala, vai ser daqui 2 anos, a gente está fracassando nisso, a gente está criando expectativa nas crianças, isso não é positivo, tá? Por quê? Porque se demorar 20, 30 anos, a gente vai perder a criança para ideologias, tá? Porque ela vai ver, esses caras acertam, meu pai ali erra, isso não é positivo, tá? Então é isso, você tem que ter uma ideia. O que eu estou falando aqui hoje é uma visão de longo prazo. Pode ser que seja de curto prazo. Pode ser que venha amanhã, ou daqui 1 ano ou 2, eu não acredito, mas pode acontecer. Se vier, eu estou preparado, ok? Estou preparadíssimo. Mas, se vier o Messias, Jesus Cristo. Mas, eu também tenho que estar preparado para se ele vier só daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Eu acho que vai vir no meu tempo de vida. Se for daqui 50 anos, eu estou aqui, né? Mas, se ele vier daqui 100 anos, eu acho que ainda estou aqui. Mas se ele vier daqui 200, né? Eu estou brincando. Eu vejo que as coisas estão se desenrolando muito rápido. Pode ser mais rápido do que tudo isso. Mas
ainda existe muita coisa tecnológica para ser desenvolvida e esse período pode ser um pouco longo, tá bom? Acho que é isso que eu tinha para falar. Ah, já ia esquecendo. Se você tá adiando ter filhos por causa do apocalipse, você pode estar muito enganado. Porque se você tiver filho daqui a 1 ano, 2 ou 3, é capaz que você veja ele adulto, ok? Antes do apocalipse. Então assim, não adie. Ah, eu tô adiando casar, não quero casar por causa do apocalipse. Meu, sério, nós cristãos temos alguns problemas, certo? Um deles é ficar chutando data do apocalipse. Está na Bíblia. Só o Criador sabe. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele próprio, Jesus Cristo, disse que ele não sabia. Ele não sabia. Ele falou, só o Pai sabe. Aí o Messias diz, não sabia. Que não sabia. E aí vem um monte de cristão e diz, ah, ele não sabia, mas eu sei. Não. Sério, eu tenho vergonha até de dar uma ideia de prazo para vocês. Porque eu vou errar. Mas eu preciso pelo menos mostrar que pode ser um prazo um pouquinho maior do que está todo mundo imaginando. Não é 1 ano, ou 2 ou 3, pode ser 20, 30, 40. Então a gente tem que estar preparado para isso. Porque tem gente adiando o casamento, por incrível que pareça, um monte de gente coloca no comentário. Tem gente adiando ter filhos. Assim, para o homem, puxa vida, os rabinos dizem assim que a mulher não casar não é um problema grave espiritualmente, mas o homem não casar, problema gravíssimo, segundo os rabinos. Eu não sei se eles estão certos ou não, mas eles dizem que não. Então assim, para a mulher não é um problema, mas para o homem é um problema. Então assim, se você é homem, tome cuidado com isso. Tente casar, tal, ter filhos, se possível. Filho é uma dor de cabeça, mas é importante para a gente aprender muitas coisas, né? Na verdade é uma dor de cabeça boa, não é uma dor de cabeça ruim. Tá? Então não adie esses seus projetos. Mantenha eles firmes, tá? Bom, acho que é isso. Não estou esquecendo de muita coisa. Acho que não. É isso. Por hoje é isso então. Obrigado pela paciência, um vídeo longo. Até mais. Tchau.